bem-vindos ao canal Papo de Homem Alfa. Sem mais delongas, já fiz uma breve apresentação no primeiro vídeo. Eu sugiro que todos vocês vão lá no vídeo de abertura do canal, entendam um pouco do que é o canal, quais são os propósitos do canal e que possamos ser bem francos em nosso bate-papo. E a ideia aqui é sempre crescimento pessoal e profissional, tá bom? Então, como um título sugerido, para essa primeira abordagem, esse primeiro vídeo, o que significa ser um homem alfa na realidade? A ideia, de ser um homem alfa não é ser um homem das cavernas, ser um homem grosseiro, ser um homem cujos estigmas que foram imputados à figura do homem alfa denotam aí uma série de situações pejorativas. Ser homem alfa, na verdade, é exatamente o oposto disso, de tudo isso. Ser homem alfa hoje numa sociedade decadente, uma sociedade onde todos os preceitos morais, de civilidade, de ética estão jogados no ralo, na verdade é tentar buscar resgatar esses vínculos, com o nosso passado. E quando eu digo ao nosso passado, por que eu me refiro a este tempo? Porque nada mais justo do que a gente olhar para o passado para entender o presente e evoluir para o futuro. Por que isso funciona? Porque isso é uma orientação primitiva, Se você pegar em toda linha evolutiva, nós vamos ver que em todos os aspectos do meio animal no qual somos inseridos, nós entendemos, nós aprendemos e através desse aprendizado, dessa experiência, gerou maturidade. E essa maturidade trouxe crescimento, trouxe evolução. Hoje não estaríamos aqui falando através de uma tela, de um vídeo, se não tivéssemos que olhar o nosso passado. Então, a nossa ideia aqui como crescimento é buscar uma identidade no nosso passado, aprender com essa identidade e crescer como pessoas sábias que são. Então, nada mais, nada menos que buscar referências em nossos antepassados, avós, bisavós, tataravós, porque foram pessoas que passaram por determinadas situações, privações, e quando eu digo privações, muitas vezes isso não está remetido a questões financeiras. Eu digo do ponto de vista tecnológico, por exemplo, em que eles tiveram que aprender a lidar com a vida de uma forma diferente, porque os recursos eram limitados. Hoje, graças a Deus e à evolução, nós temos aí uma série de ferramentas à nossa disposição para trazer a uma população gigantesca informações, quando se, na verdade, antigamente, tudo dependia de profissionais que tinham aprendido com outros profissionais que tinham sofrido muito para aprender e tinham publicado determinados livros e muitas vezes não tinham determinadas acessibilidades, não estava à disposição de todos, como a internet hoje, por exemplo, consegue entregar de uma forma muito mais ampla. Antigamente não tínhamos todos esses recursos. Então, aprender com o passado é a melhor forma de evolução, é a melhor forma de crescimento. Então, a ideia de termos essas boas referências com nossos pais, nossos avós, além de homenageá-los, além do respeito por toda a história que esse pessoal passou, viveu e nos trouxe aí uma condição muito melhor para termos uma vida muito mais fácil, de forma muito mais prática. Eu acho que é nada mais justo do que a gente atribuir essa vitória, esse troféu, esse louro a esse pessoal. Então, ser um homem alfa. Eu vou entrar aqui em alguns poucos tópicos e aí, se você tiver mais alguma
sugestão, coloca nos comentários para gente discutir isso posteriormente em outro vídeo. Mas, historicamente, nós temos, como homens, três principais funções, né? Uma é prover, outra proteger e outra procriar. Então vamos falar de prover. O provimento, ele se dá com muito esforço, muita dedicação, mas acima de tudo resiliência. Então um homem alfa, ele é um homem resiliente, ele é um homem forte do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de entender suas responsabilidades e buscar, em qualquer que seja o meio lícito, as condições para provimento das necessidades básicas dentro do seu lar. Você não precisa ter um lar luxuoso, mas você precisa entender que você, como homem, precisa prover o alimento, o sustento, a proteção da sua esposa, dos seus filhos e fazer com que este lar seja um lar saudável, um lar cujos os limites sejam estabelecidos, tanto para as crianças, quanto para a sua esposa, quanto para você. Porque dentro de um lar, todos se completam. Então, a sua responsabilidade para com os seus filhos, como figura masculina, é ser forte, é ser firme e determinar os limites para que essa criança entenda que ela precisa crescer, ela precisa evoluir, mas ela precisa entender também sobre regras. E isso é muito importante, porque hoje a gente vive com uma geração que infelizmente não conhece sobre limites, sobre regras, e eu não as culpo, tá? Porque infelizmente a figura masculina entrou em espiral descendente e isso fez com que muitas mães tivessem que criar seus filhos sozinhas. E como elas precisavam sustentar os seus filhos, ao invés de ela ter uma figura paterna para determinar os limites através das regras para essas crianças, elas estavam buscando o sustento da casa. Então, você, homem, é culpado por este cenário. Então, ser um homem alfa é entender a sua responsabilidade para com as mulheres e as crianças, as próximas gerações, para que não tenhamos gerações fracas ou gerações frustradas, gerações que não entendem de regras, não entendem de limites e estão se perdendo, infelizmente, por essas faltas que houveram na vida dela enquanto sua formação psicossocial durante sua infância e juventude. Outro ponto, né? Ser um protetor. O homem alfa precisa entender que ele, por ser uma figura masculina, precisa proteger o seu lar. E quando eu digo proteger, a gente remete principalmente à segurança, mas não necessariamente só à segurança, né? Quando eu digo proteger, significa que você de fato tem que cuidar das pessoas que você ama. Afinal de contas, você não se casou, você não começou a se relacionar com uma pessoa para largar ela a qualquer situação ou circunstância da vida. Você precisa entender que você é o esteio da casa. Você precisa proteger o seu lar. E quando eu digo proteger, e aí como eu falei no primeiro vídeo, né, em alguns pontos vamos entrar na questão de espiritualidade, você precisa ser o sacerdote da sua casa. Ensinar aos seus filhos que existe de fato um Deus que a gente precisa servir, que a gente precisa buscar, que a gente precisa estar ligados para que não nos percamos em circunstâncias mundanas, banais, fúteis, inúteis, e a gente perca a referência sobre o que de fato nos mantém de pé, nos rege. Então, para alguns isso pode ser a universalidade, pode ser os astros, pode ser
Deus, eu costumo chamar de Deus porque está dentro do meu conceito espiritual, mas eu não estou aqui colocando isso como regra, apenas como uma verdade no qual eu acredito, tá? Então fique bem claro aqui, não é uma questão de nivelamento pelo meu desejo ou pela minha regra, é simplesmente pelo qual eu acredito. E aí por isso que eu coloquei aqui à disposição de vocês inserirem nos comentários tudo aquilo que vocês acham que diverge ou converge à opinião de vocês. Um outro ponto que fica aqui a dica, né, para que nós possamos refletir e mudar, é a procriação. A gente precisa entender a nossa função dentro desse mundo, dentro dessa maravilha chamada Terra, que é legado. Então, se você provê, se você protege, você precisa também procriar para poder prover para quem você criou, para quem você desenvolveu, e também do ponto de vista de proteger. Proteger a quem? Proteger a sua esposa, proteger a seus filhos. Então, que nós sejamos procriadores de forma... E aí eu gosto de fazer uma vírgula aqui, que é para a gente não sair aí fazendo menino à torta e à direita, tá? Que nós sejamos procriadores responsáveis. Vamos colocar dessa forma para ficar bem entendido, né? Porque hoje se faz criança, né? Se faz menino a esmo, sem ter o mínimo necessário para que essa criança venha ao mundo de forma segura, para que ela tenha todo o provimento, para que ela tenha de fato tudo aquilo que é básico e necessário para o seu desenvolvimento intelectual, psicossocial. Então, hoje, infelizmente, vocês veem pais, e aí eu vou sempre atrelar, tá, a figura masculina, porque é o foco principal aqui, embora eu faça uma abertura de aspas aqui para dar os parabéns a todas as mães solteiras mundo afora, porque criar um filho sozinha, principalmente sendo uma mulher, e onde a gente sabe que a mulher, por si só, ela gostaria de estar mais próximo dos seus filhos do momento em que eles nascem até o momento em que eles de fato já estão mais autossuficientes, e perder todos esses momentos emblemáticos que fazem parte aí do crescimento e da maturidade de uma criança, para poder ter que fazer a provisão desta criança, né, do lar, é algo imensuradamente heróico, e a gente precisa dar aí uma medalha de honra a essas mulheres guerreiras que vivem nessa circunstância e tendo que fazer o papel da mulher e do homem dentro do lar, porque o homem pecou nesse aspecto. O homem se eximiu dessa responsabilidade. Então você, homem alfa, entenda a sua responsabilidade para com a sua família e a sociedade. Colocar uma criança no mundo não é simplesmente fazer menino e dizer eu sou pai. Ser pai vai muito mais além disso. É tanto que fisiológica de forma consanguínea você pode ser pai, você pode ser o procriador, mas não necessariamente você é o pai. Eu acho que ficou bem claro aqui, né? Você tem pais adotivos que são muito mais pais do que pais biológicos. Na verdade foi isso que eu quis dizer, porque simplesmente você fez uma criança e acha que somente fazer uma criança é o suficiente para você se chamar de homem. E na verdade ser homem vai muito mais além disso, é muito mais profundo. Então seja você o homem alfa da sua casa e da sua sociedade. Se você fez uma criança, se você colocou um filho no mundo, tenha a responsabilidade de cuidar dessa criança e da sua esposa. Casamento será o nosso próximo tema, porque está vinculado a esse tema anterior, no qual estamos falando agora, e faz todo sentido aí para os homens alfas entenderem
o propósito dele, o papel dele dentro do casamento, tá bom? Eu agradeço a todos pela permanência aqui. Se vocês acham que esse é um conteúdo interessante, considerem se inscrever no canal. Esse canal só vai crescer e só vai permitir que eu leve informações e que não somente leve informações, que possamos discutir sobre determinados temas, se você contribuir entregando aí a mais homens, mais mulheres esse conteúdo. E isso só será possível por meio da sua inscrição, por meio do seu joinha e se você compartilhar esse vídeo, caso você acredite que outros homens e outras mulheres precisam necessariamente ver e ouvir sobre o que nós estamos falando aqui. Obrigado a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana.